Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre vivendo uma vida de quebrantamento. Aleluia. Hoje a gente vai refletir um pouco sobre esse tema. Irmãos, aparece o texto aí, né? Se vocês já quiserem ir procurando o versículo. Tem pessoas que conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Procurar e ouvir. Agora, se você não conseguir, você só ouve, depois você procura, tá bom? Eu espero. Amém? Então, hoje a gente vai refletir sobre esse tema muito especial e essencial para a nossa caminhada com Deus. Uma vida de quebrantamento. Em um mundo que valoriza o orgulho, valoriza a força, a autossuficiência, Deus está à procura de corações humildes e rendidos, sensíveis à voz dele, né? Porque o que o mundo diz que nós podemos tudo sozinho, que nós somos, né? Empoderados, mas a palavra de Deus diz que a palavra que Jesus disse, né? Que sem mim vocês não podem fazer nada. Então nós temos que sempre estar procurando agradar ao nosso Senhor. E aí, para começar, a gente vai ler aqui Salmos 34, 18, a parte A. E, irmãos, essa palavra faz um tempo já que estava no meu coração. Ela também foi baseada um pouco em Ezequiel, né? Que quando fala que ele ia trocar o nosso coração de pedra por um de carne. Porque às vezes a gente tem, né, um coração, como o pastor sempre fala, meio peludo, meio empedrado. E o Senhor quer trabalhar nessa área, nesta noite, nos nossos corações, amém? Em Salmos 34, 18, a parte A diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Aquele que tem o coração quebrantado, contrito na presença dele, em algumas versões, o Senhor está perto de nós. Salmos 51, 17, um pouquinho aí mais para frente, você vai ver outro versículo que fala, são vários, irmãos, que falam sobre quebrantamento de coração. Eu escolhi aqui de início apenas dois, mas que são muito importantes para nós também. Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É isso, né? Se nós nos chegarmos ao Senhor com o coração quebrantado, Ele não irá desprezar a nossa dor. O que agrada a Deus mais do que sacrifícios é um coração humilde que confia nele, quando as aflições são esmagadoras, e que arrependido pede misericórdia quando algum pecado é cometido, né? Quando você está sem saída e você procura o Senhor no meio da sua aflição e você confia nele, né? Isso também agrada ao Senhor. E a mensagem de hoje fala sobre quebrantamento. O que é quebrantamento? Essa palavra, irmãos, traduzida da Bíblia, quer dizer contrição. E essa palavra diz assim, é que algo foi esmagado e diminuído a minúsculos pedaços, tal como uma rocha que se tornou pó. Quebrantamento consiste nisso, né? A gente estar tão quebrado, tão moído, para o Senhor nos refazer novamente, né? Nós nos colocarmos totalmente nas mãos dele. E tem três coisas que definem o quebrantamento. Primeiro, quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Então eu esqueço tudo que eu quero e pergunto o que o Senhor quer. Segundo, quebrantamento é abrir mão da minha autoconfiança e da independência de Deus para se tornar totalmente dependente dele. Como eu falei no versículo, eu não posso fazer nada sem Jesus. Eu não posso fazer nada se ele não estiver comigo. O terceiro, motivo de quebrantamento é amolecimento do nosso solo, do solo do nosso coração, para que a palavra de Deus penetre e crie raízes. Isso é quebrantamento, irmãos. Rendição, dependência e aprofundamento de raízes. É assim que acontece. Primeiro você se rende, você reconhece que sem ele você não é nada, para daí o solo estar preparado para que ele possa trabalhar na minha e na sua vida, amém? Então o quebrantamento, irmãos, é algo extremamente necessário na nossa vida hoje. A todo instante precisamos deixar Deus moldar a nossa vida e quebrar o nosso
Nós temos, irmãos, orgulho em nosso coração. E ele precisa quebrar esse orgulho que existe dentro de nós. O orgulho é o pior dos males que poderiam nos sobrevir. É a pior coisa para nós sentirmos, irmãos, porque ele é o inimigo das nossas almas e ele morre muito dificilmente e lentamente. Porque é difícil você reconhecer que você está errado, é difícil você voltar atrás. São coisas difíceis para nós fazermos, mas nós precisamos fazer. Por isso é preciso combater o orgulho do nosso coração, pois a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, que é o texto de Tiago 4 e 6, a parte B que nós vamos ler agora. Irmãos, quando nós deixamos o orgulho tomar conta do nosso coração, não tem como Deus trabalhar. Por isso é importante nós quebrarmos todo e qualquer tipo de orgulho em nós, para que o Senhor possa agir. Tiago 4, 6, a parte B, diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aquele que mantém-se humilde na presença do Senhor, acha graça nos olhos de Deus. Então nós precisamos exercitar isso, a humildade ao invés do orgulho. Diante desse fato, nós precisamos olhar para dentro de nós e fazer uma avaliação do nível de orgulho presente em nós, porque todos nós temos, irmãos, orgulho no nosso coração. Nós não subimos ainda, nós não somos, a estatura de varão perfeito. Todos nós temos sim uma pontinha disso dentro de nós, e nós precisamos identificar esse orgulho e matá-lo. Porém, como podemos identificar esses sinais de orgulho no nosso coração, ou no coração de um amigo? Porque nós também temos esse papel, irmãos, de indicar caminho para as pessoas. Olha, você está sendo orgulhoso, Você está deixando o orgulho tomar conta de você. Nós temos isso também. Temos que nos corrigir e ajudar quem está ao nosso lado. Amém? Amém. Queridos, aí eu vou pontuar com vocês aqui algumas características da pessoa orgulhosa, do coração orgulhoso. O orgulhoso olha para os fracassos dos outros e está sempre pronto a mencioná-los. Sente orgulho quando um amigo fracassa, quando erra, e isso não é legal. O orgulhoso tem um espírito crítico e está sempre procurando o erro nos outros. Enxerga as falhas alheias com um microscópio, mas olha as suas com um telescópio, Se a gente pensar, irmãos, eu fiquei analisando, olhando essas características, cada uma delas tem um versículo resposta para nós, irmãos. Eu lembrei disso aqui quando fala que a gente tem que tirar a trave do nosso olho, a trave ou cisco, uma coisa assim, do que do olho do meu irmão. Primeiro eu tiro o meu para depois, e eu lembrei desse versículo na hora. E é verdade, às vezes a gente enxerga as falhas dos outros assim, nos mínimos detalhes. Mas a nossa a gente deixa passar desapercebido. Nós não podemos, E isso é motivo de orgulho também. O orgulhoso se auto-justifica, tem um conceito elevado de si mesmo e menospreza os outros. O apóstolo Paulo fala exatamente isso. Não tenha de si mesmo, uma atitude elevada, não se ache melhor. O apóstolo Paulo fala exatamente isso. E o orgulhoso se intitula assim: o orgulhoso tem um espírito independente e autossuficiente. Ele acha que ele pode fazer tudo sozinho, que ele é bom sozinho. E a palavra de Deus nos diz ao contrário. O orgulhoso quer provar que está sempre certo e deseja sempre ter a última palavra. Aquela pessoa que não consegue sair de uma discussão sem dar a última palavra, ela tem que dar. É motivo de ser orgulhoso, irmãos. Nós não podemos, nós precisamos, como diz a Fabiana, às vezes ficar em silêncio, às vezes ouvir mais do que falar, não é verdade? Peraí, quer provar que está certo. O orgulhoso exige sempre os seus direitos e a preservação de sua reputação. Ele quer estar sempre certo e com a razão em tudo, Exige sempre os seus direitos totalmente guardados, mas às vezes não pensa no direito do outro. Orgulhoso. O orgulhoso deseja sempre ser servido, quer que a vida gire em torno de si e de suas necessidades. Ele se acha mais importante do que qualquer pessoa, e não pode ser assim. O orgulhoso tem o sentimento de
que a igreja é privilegiada por poder contar com Ele. E nós todos aqui somos o que, irmãos? Servos do Senhor. Todos nós, né? Somos servidos também, porque tem os irmãos que nos servem na portaria, tem os irmãos que servem as nossas crianças lá, acabam servindo a nossa família. Então é uma mão de via dupla. Eu sirvo e sou servido, né? Mas como a Bíblia diz, é melhor coisa dar do que receber. Amém? O orgulhoso busca sempre se autopromover. Isso não é legal. O orgulhoso deseja intensamente ser reconhecido e apreciado por aquilo que faz. Sempre quer receber reconhecimento. E a palavra diz que é melhor a gente ser reconhecido no céu. Aqui na terra não tem valor algum. Se você já for reconhecido aqui pelo que você faz, lá no céu você não vai ganhar galardão. Não é verdade, irmãos? O orgulhoso fica magoado quando os outros são promovidos ao invés dele. Aí entra duas coisas, o orgulho e a inveja, que também não é legal, né? Você ser orgulhoso porque você queria ser promovido e a inveja daquela pessoa que foi promovida e não você. O orgulhoso fica satisfeito com os elogios e se deixa abater pelas críticas. O irmão Rodrigo Teles falou domingo, né? Não é legal ser corrigido, não é legal, né, você ser chamado a atenção, mas é necessário. E quando você é criticado por uma pessoa que é seu líder, ele não está querendo te derrubar, pode ter certeza, ele quer te elevar, ele quer fazer com que você cresça. Se o seu pai e a sua mãe te corrigem, eles não querem o seu mal de jeito nenhum, eles querem te ajudar a crescer. Então, o orgulhoso, ele não recebe críticas e nós temos que aprender, sim, irmãos, receber críticas para que a gente possa crescer e evoluir, amém? O orgulhoso se preocupa demais com a opinião dos outros a respeito dele. Quer que a vida dele seja, assim, ó, perfeita para, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Importa o que o Senhor pensa de mim, né? Importa o que Deus acha de mim. Qual a atitude que eu estou tendo que Deus não está se agradando. Os irmãos, é lógico que é importante, os irmãos, né, terem comunhão. O pastor fala, olha, irmão, você está indo bem, glória a Deus. É legal, é bom, mas mais importante de tudo, aquela pessoa que te vê, que te sonda no secreto, que conhece seu coração é o Senhor. Então não sinta orgulho de as pessoas pensem ao teu respeito, né? Pense o que o Senhor pensa de você. O orgulho não aceita ser corrigido ou disciplinado. O Senhor corrige e disciplina aquele a quem Ele ama. Então, para nós não pode ser, né, motivo de orgulho e falar, eu não aceito essa correção, né? Nós precisamos entrar aqui, irmão, debaixo da palavra, aceitar a correção e a disciplina. O orgulhoso tem dificuldade de aceitar seus erros e pedir perdão. Por isso que eu falo que todos nós temos, irmãos, porque às vezes é difícil a gente voltar atrás, pedir perdão, ou falou uma palavra, voltar atrás, às vezes a gente não consegue catar aquela palavra de volta, e isso não é fácil. Todos nós temos essa dificuldade em algum momento, mas nós temos que pedir ao Senhor para nos ajudar e matar esse orgulho no nosso coração. Assim nós vamos envergonhar o inimigo, amém? Amém. O orgulhoso considera que não precisa de arrependimento e de mudança de vida. Pior de tudo, né, irmãos? O orgulhoso acha que já está ótimo, já aceitou Jesus, já vem no culto e acabou. Não. Nós precisamos de arrependimento e mudança de vida. São as duas coisas. E eu confesso para os irmãos, eu até anotei aqui para mim não esquecer, porque a primeira vez que eu comecei a ler, né? Eu falei, nossa, como Deus falou comigo. Algumas coisas eu faço, irmãos. Eu sou orgulhosa, em alguns pontos eu sou. E eu peço para que Deus mate esse orgulho. A gente sempre fala que a palavra fala primeiro conosco, e é verdade, irmãos. A gente precisa quebrar esses pontos de orgulho no nosso coração para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. E se essa lista nos ajudou a reconhecer que somos orgulhosos, estamos no caminho certo. Se você se reconheceu em algum ponto, que seja pequeno, você já está no caminho certo, você já está buscando, assim, olha, estar mais perto do Senhor. Amém? Uma vida de quebrantamento é para aqueles que reconhecem, confessam e rejeitam o orgulho. Então é importante você falar, olha, eu tenho orgulho mesmo, eu também sou aquilo que a Ana Paula leu lá, eu faço isso às vezes.
Quando você reconhece, confessa e rejeita, você está no caminho certo, amém? Apesar do quebrantamento ser uma obra de Deus em nós, ela exige a nossa participação. Estamos em constante construção, irmãos. É todo dia, é um tijolo por vez, né? Umas vezes nós vamos cair, mas nós vamos levantar e continuar. É todos os dias com a graça do Senhor sobre nós. Então, irmãos, quais são os passos que precisamos dar para o desenvolvimento do quebrantamento em nossa vida? Existem alguns passos que nós precisamos executar para que a gente tenha a nossa vida quebrantada na presença do Senhor. Para viver uma vida de quebrantamento, aproxime-se de Deus. Tiago 4:8, ele nos dá um conselho. Pertinho aí, né? Vocês sabem Tiago, agora Tiago 4:8, que diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Essa versão é mais antiga um pouquinho, irmãos, mas é porque eu achei ela legal. É chegar, estar chegadinho do Senhor, né? Estar perto dele. Você se aproxima de Deus por meio da oração e da leitura bíblica. Comece a orar e a ler a Bíblia e o seu coração irá mudar. E você irá sentir o quebrantamento do Senhor no seu coração. No entanto, você precisa se lembrar de duas coisas. Primeiro, sobre a oração. Dedique um tempo para que essa aproximação de Deus se transforme em uma convivência diária. Então, você não pode só orar e não ter a proximidade com o Senhor. Você precisa se aproximar de Deus, mas acima de tudo você tem que desejar conviver com o Senhor. Você tem que ansiar pelo momento que você vai entrar no seu quarto e vai orar e vai falar com o Senhor, né? Muitas vezes você não vai ser respondido na hora, mas você sabe que você depositou as suas aflições na pessoa certa. Deseje construir um relacionamento de intimidade com Ele. A construção, irmãos, é importante. Nós precisamos ter na nossa vida um alicerce seguro. Qual é o alicerce? Oração e palavra de Deus. Nós precisamos todos os dias nos basear nesse alicerce. Aí nós iremos crescer. A Bíblia diz que Jesus escolheu 12 dentre os seus muitos discípulos para estarem constantemente com Ele. E hoje Jesus te escolhe, né? Você está aqui, você é um escolhido. Então se aproxime do Senhor em oração. Marcos 3:14, a parte A fala: então designou 12 para estarem com Ele. Ele quis 12 discípulos para estar perto, para orar com eles, para conviver diariamente. Jesus entendia a importância desse tempo de convivência para poder estabelecer uma intimidade. E a mesma coisa, irmãos, nós precisamos de tempo com o Senhor para estabelecer uma intimidade com Ele. Não tem como haver intimidade entre duas pessoas se elas não tiverem a oportunidade de estar juntas. Quantas vezes você já viu um relacionamento à distância acabar? Muitas. Por quê? Não dá certo. Você não consegue ter intimidade com aquela pessoa. É a mesma coisa nós precisamos estar junto com o Senhor para unificar esse relacionamento. A intimidade é construída através do tempo de convivência, e quanto mais eu convivo com Deus, mais eu sou moldado e influenciado pelo caráter divino dele. Quanto mais eu me aproximo dele, mais parecido eu fico. Esses dias eu vi uma moça falando que você é a reflexão de 5 amigos mais próximos seus. Se os seus amigos forem pessoas más, pessoas que falam palavrão, provavelmente você vai seguir a linha dessas amizades suas. Você é a média desses 5. Nós temos que escolher estar perto de Jesus, irmãos. Já são 3, ó, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Para nós nos refletirmos igualmente a eles, para nós sermos mais parecidos com a Trindade do que com qualquer outra coisa. Então eu preciso ser moldado e influenciado pelo caráter de Deus.
Deus anseia em ter esse tempo com cada um de nós, para se revelar e se tornar conhecido. Como você vai dizer que conhece a Deus se você não fala com o Senhor? Como você diz que quer passar uma eternidade com um Deus que você não conhece, que você não desfruta agora da companhia dele? Ele está disposto, irmãos, a desfrutar da companhia juntamente conosco, mas nós temos que dar o primeiro passo. A Bíblia diz em Jeremias 29:13 assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então é isso que nós temos que fazer, buscar ao Senhor com todo o nosso coração. Saiba que somente, e sobre a palavra, primeiro nós falamos sobre a oração, que é quando nós vamos deixar o nosso coração ser quebrantado, quando nós nos aproximamos de Deus. É a oração e a palavra. E agora, sobre a palavra, saiba que somente a palavra tem o poder para confrontar a nossa vida de pecado e gerar um coração quebrantado em nós. Neemias 8, 2, 3 e 9 vai nos falar sobre um quebrantamento geral que teve no povo de Israel. Nós vamos ler. Já acharam, meus irmãos, foi rapidinho. Neemias 8. Somente a palavra consegue gerar um quebrantamento em nós. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente das portas das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Então Neemias, o governador, Esdras e o sacerdote e o escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este é o dia consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Glória a Deus. O povo, irmãos, vinha do exílio da Babilônia, reúne-se para ouvir a leitura da lei de Moisés. Inicialmente, o povo lamenta ao ouvir a lei e reconhece os seus pecados. O que houve? A palavra entrou e constrangeu aquele povo a reconhecer o pecado deles. E a alegria do Senhor é destacada como o poder que fortalece no meio da tristeza deles. E é exatamente conosco, irmãos. Quando nós lemos a palavra, ela nos constrange a entender quão pecaminoso nós somos, quão errado nós estamos. É a palavra do Senhor que nos constrange. A mensagem de Neemias continua relevante hoje, incentivando a leitura e compreensão da Bíblia, a alegria em Deus e a confiança em sua promessa. Nós precisamos confiar na promessa do Senhor. Em resumo, é um exemplo de como a palavra de Deus, quando compreendida, praticada, pode transformar vidas e trazer alegria e força para o povo de Deus. Então nós temos que compreender, praticar, para que a palavra venha transformar a nossa vida. Isso é na prática, irmãos, é todos os dias, é lendo. Eu não entendo, continue lendo, o Espírito Santo vai revelar para você. Se você não entende, procure os irmãos. Se você não entende, pede o Google. Tem várias ferramentas hoje, irmãos, para nós compreendermos a palavra do Senhor. O que não pode é você falar: eu já li a Bíblia e não gostei, não entendi. Não. Nós precisamos continuar buscando a palavra de Deus. E nesse contexto, irmãos, não existe quebrantamento sem palavra de Deus. Porque quebrantamento sem palavra de Deus é somente emoção, puro choro. Sem quebrantamento, nós não iremos mover o coração de Deus. Sem estar baseados na palavra, constrangidos por essa palavra, nós não movemos o coração de Deus, né? Aquele povo, ele não somente chorou, ele se quebrantou
se humilhou na presença de Deus. O texto fala que ele ficou desde o raiar do dia até meio-dia lendo, e todos atentos. O que? Se alimentando daquela palavra. E isso traz quebrantamento. Mas nós não precisamos, irmãos, de eventos miraculosos ou manifestações extraordinárias. O que nós precisamos é de corações dispostos e quebrantados na presença do Senhor. É isso que Ele quer de nós, que nós nos entreguemos totalmente a Ele. Quando a palavra de Deus é lida, explicada, estudada e aplicada, os corações se derretem. Somente a palavra de Deus é capaz de produzir mudança na vida das pessoas. Você não consegue atingir o coração de ninguém, irmãos, mas o Espírito Santo de Deus consegue. A palavra do Senhor consegue. Quando muitas vezes você ouve um versículo cantado ou lido e aquele versículo não sai da sua mente, é o Senhor te chamando a estudar a palavra de Deus. É o Senhor te dizendo, olha, vai ler, vai se aprofundar, você está com sede. E nós, irmãos, uma vez que provamos estar na presença do Senhor, quando nós ouvimos algo da sede, da vontade, a gente quer buscar mais do Senhor. Comigo foi assim que aconteceu. Quando eu estava afastada, quando eu ouvia um hino, eu já chorava. Quando eu escutava um versículo, aquilo já tocava em mim, eu falava, eu conheço esse versículo, eu sei essa palavra, né? A palavra do Senhor, ela marca a vida da gente, mas nós precisamos ter mais profundidade nela, irmãos, estar mais atentos a orar e estudar a palavra de Deus, amém? Para viver uma vida de quebrantamento, segundo, confesse os seus pecados. Quando nos aproximamos de Deus pela oração e meditação bíblica, começamos a enxergar quanto somos pecadores. Nós começamos a entender, irmãos, o grande sacrifício de Jesus. Nós começamos a nos constranger por aquilo, por aquela cruz vazia. Nós começamos a refletir o que Deus fez por nós, né? O que Deus deu em troco das nossas vidas. Ele deu o seu próprio Filho. Então isso começa a nos constranger. E nós só saberemos como, se nós nos aprofundarmos na palavra. Isaías teve uma experiência que para ele foi extraordinária. E ele confessou, né, os seus pecados. Isaías 6:5 diz assim: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele falou, olha, eu não sou digno de estar vendo isso, porque eu sou pecador, eu sou impuro. Então, quando a gente é confrontado pela palavra de Deus, nós automaticamente confessamos, né, o nosso erro e nosso pecado. É impossível para alguém viver uma vida de quebrantamento sem sentir a necessidade de santificação e purificação dos pecados. Quem provou e conheceu ao Senhor, ele se sente envergonhado quando peca. Ele se sente sim. O Espírito Santo grita, né, conosco quando nós erramos e pecamos. O pecado é como um muro que faz separação entre nós e Deus. Logo, para alguém andar com Deus, ter comunhão com Ele, precisa ser santo e separado, né? O Senhor é santo e quer isso de nós. Deus requer isso do seu povo. 1 Pedro 1:15 e 16. Bem no finalzinho, irmãos, quase em Apocalipse, você vai achar 1 Pedro. Diz assim, 1 Pedro 1:15 e 16. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, o Senhor quer isso de nós. Ele nos chamou, né? Então, é em toda a nossa maneira de viver, irmãos. Nós temos que ser santos. Santo é quem possui uma vida separada para o uso exclusivo de Deus. Quem observa os mandamentos do Senhor. Quem está morto para o mundo, mas vivo para Deus. Santo é aquele que solteiro não tem relações com sua namorada, porque prefere agradar ao Senhor.
Santo é aquele que, casado, honra sua esposa, não traindo ela, se mantém firme aos pés do Senhor. Santo é aquele que não se envolve com maledicência, não espalha boatos, não difama e nem calunia o seu próximo. Tudo isso, irmãos, engloba santidade. Se você fala que, nossa, aquele pessoa traiu, fulano está em pecado, maior pecado está quem passa a notícia para os outros, né? Está passando, falando mal do irmão, expondo a vida de outra pessoa. Então, viver em santidade é viver afastado do pecado. E os pecados são pequenininhos, irmãos. Esses dias, eu lendo essa palavra, eu me lembrei que eu vi um videozinho da moça falando, né? Ai, se eu morrer, amiga, esconde o meu celular, porque as minhas conversas não podem vazar. Eu dei risada e mandei para uma amiga o videozinho. Só que na hora, irmãos, o Espírito Santo falou comigo: não, você é crente, as suas conversas têm que ser santas. Qualquer pessoa pode pegar e ver sua conversa. Você não pode agir dessa maneira. É lógico que eu não estava tendo conversas assim, mas eu dei risada daquilo, achei engraçado e passei para frente. A gente não pode, irmãos. O nosso celular tem que ser santo também. As nossas redes sociais, o que a gente conversa, o que a gente vê. E aí não era uma coisa que eu seguia, mas eu comecei a me policiar. Quem eu sigo na minha rede social? Acho que o pastor falou sobre isso também. Quem eu sigo? Eu sigo Virgínia, da Betis? Não posso seguir, irmãos, né? Eu sigo quem? O funkeiro lá, que canta músicas obscenas, faz apologia ao crime? Não posso seguir. Eu sou cristão, né? O que eu sigo é o que eu penso. Então eu estou pensando e agindo conforme essas pessoas? Não. Eu tenho que mudar até meu celular, irmãos. Isso é santidade, amém? Não podemos viver uma vida de quebrantamento se não buscarmos a santificação. Seja santo em toda a sua maneira de viver, e o Senhor saberá recompensá-lo. Porém, se você não está conseguindo viver em santidade, busque quebrantar a sua vida diante do Senhor. É isso, irmãos. Entregar os pedaços do seu coração ao Senhor, né? Se quebrantar realmente na presença dEle. E você pode ter a certeza que se você confessar os seus pecados a Ele, Ele vai te perdoar. Em 1 João 1,9, irmãos, vamos abrir lá, bem no finalzinho também. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue dele nos justifica de todo pecado. O sangue dele derramado na cruz lava, né? E diz que ele joga no mar de esquecimento. E nós precisamos o quê? Confessar os nossos pecados ao Senhor. Arrependam-se dos seus pecados. E para quem gosta de CT VIP vai lembrar, o arrependimento é uma via pela qual chegamos à salvação. Falamos nesse domingo, né? O arrependimento é o caminho que nos leva à salvação. Sem arrependimento nós não veremos ao Senhor, nós não veremos a Deus, irmãos. Então nós precisamos entrar no caminho, né? Nos arrependermos, quebrantarmos o nosso coração, entregarmos a nossa vida, santificarmos a nossa vida ao Senhor, santificar tudo, irmãos. Santificar as nossas mãos, nossos olhos, a nossa boca, tudo que é nosso precisa ser santo, sim. Vamos errar? Vamos, somos humanos, vamos cair, mas nós temos um justo e fiel advogado que nos ajuda, amém? Amém. Para viver uma vida de quebrantamento, terceiro, esvazie-se de si mesmo. Então, primeiro eu preciso me aproximar de Deus, depois eu preciso confessar, né, aquilo que está me afastando dele, o muro que me separa do Senhor, e terceiro, eu preciso me esvaziar de mim mesmo, né, para que ele possa agir em mim. Nós vamos ler lá em Filipenses 2, do 5 ao 11. A leitura é um pouco grandinha, né, irmãos? São vários versículos. Filipenses 2, do 5 ao 11. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,
que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória ao Senhor. Jesus viveu, irmãos, uma vida de quebrantamento. Ele é o nosso maior exemplo, né? Ele poderia ter vivido várias coisas, mas ele preferiu esvaziar-se de si mesmo para viver uma vida humana. Por isso, quem deseja viver uma vida de quebrantamento precisa esvaziar-se e encher-se de Deus, porque nós temos o exemplo de Jesus. E o que significa, irmãos, esvaziar-se de nós mesmos? Esse texto, ele nos dá alguns direcionamentos, né, de como nós podemos nos esvaziar para que o Senhor possa encher o nosso coração e a nossa vida. O texto, esvaziar-se é um ato voluntário. O texto diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Esvaziar-se faz parte da entrega individual e nós temos que querer isso. Jesus se entregou, né, em nosso lugar. Ele mesmo quis fazer isso, né? O Senhor, Deus mandou e Ele quis fazer isso por nós. E aqui diz, irmãos, que é entrega individual. É eu que tenho que saber o que eu preciso parar, o que eu preciso fazer para quebrantar o meu coração, para que Deus possa preencher a minha vida. É pessoal, é cada um de nós. Esvaziar-se é abrir espaço para o novo de Deus. Esvaziar-se, irmãos, é tirar tudo aquilo que você acha que você sabe para que Deus faça o que Ele quer na sua vida, para que Ele cumpra a real propósito em você. É estar disposto a viver o que ainda não foi experimentado. Dá medo? Dá, mas o Senhor quer fazer algo novo em nós, irmãos. Nós precisamos nos esvaziar. É lançar-se num caminho novo, onde a única coisa que me traz segurança é a fé em Deus. Às vezes você está passando por uma luta e você não está entendendo, mas a única coisa que te traz segurança é a fé no Senhor. Então esvazie-se de si mesmo e fala: Senhor, entre, preencha a minha vida, eu confio em Ti. Deposite nele essa confiança, com certeza Ele vai fazer algo novo em você. É assumir novas formas. Jesus era rei, mas assumiu a forma de servo. Às vezes eu me acho assim: eu estou bem, eu canto no louvor, eu prego, mas às vezes eu preciso assumir novas formas. Deus quer me usar em outra área. Isso serve para todos nós, irmãos. Às vezes você está num lugar, está meio parado, estagnado, o Senhor quer te usar de outra maneira. É abrir espaço para o novo, irmãos. É dizer: eis-me aqui, Senhor, que o Senhor vai te encher, amém? É tornar-se o que não era, a ponto de ser reconhecido numa nova figura, né? Jesus era humano e depois da sua crucificação ele foi reconhecido como rei, né? Quando ele ressuscitou, ele foi reconhecido. Esse sim era Jesus. Ele era Jesus. Ele era o enviado de Deus, né, para salvar as nossas vidas. Veja que o Senhor esvaziou-se da sua divindade para tornar-se humano. Irmãos, e o que nós somos? Nós não passamos de pó, né? Tudo que a gente acha de bom em nós só temos porque Deus nos deu. Então, se Deus quer fazer algo novo, abra o seu coração nesta noite para que Ele possa fazer algo novo na sua vida. Amém? Esvaziar-se é ter atitude de humilhação. O verso 8 diz que Jesus se humilhou e humilhou-se a si mesmo. Ele abriu mão dos seus direitos, de suas prerrogativas, ficou quieto, não se defendeu, não julgou e não se tomou por usurpação ser igual a Deus, né? Que ele podia fazer isso, irmãos. Ele podia falar: vamos acabar com tudo isso aqui porque eu sou filho de Deus, né? Mas ele não. O que ele fez?
ele se humilhou a si mesmo, ele recebeu aquele castigo, ele foi preso, ele foi chicoteado, ele foi crucificado. Na cruz humilharam, bateram, o deixaram nu, e tudo isso ele aguentou por mim e por você. Ele realmente se humilhou para poder alcançar aquilo que Deus tinha para a vida dele, o propósito dele. E muitas vezes, irmãos, nós vamos ter que nos humilhar, nós vamos ter que deixar o nosso eu para lá e deixar que Deus faça algo em nós, né? Esvaziar-se é ser obediente até as últimas consequências. Por isso Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. É ser obediente até o último, né, irmãos? Às vezes a gente acha assim, eu não vou fazer isso não, Deus está mandando, mas é humilhação demais para mim. Não é, irmãos. O Senhor Jesus passou por muita coisa maior do que nós passamos, né? Pela causa do Senhor, para que eu venha crescer, se eu preciso, né, me abaixar, se eu preciso me humilhar, se eu preciso descer, eu vou descer, para que o Senhor cresça em minha vida, amém? Esvaziar-se é dar a oportunidade de Deus nos exaltar. Melhor do que a gente se exaltar é quando Deus nos levanta e nos exalta, né? Quando nós nos humilhamos, né, a palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele te exaltará. Essa palavra é para nós, irmãos. Às vezes nós temos que sim abaixar, dar um passo para trás, para que o Senhor faça o que Ele precisa fazer. Quando nos esvaziamos, estamos dando a Deus a oportunidade dEle nos elevar, de dar uma nova graduação para nós, né? De mostrar para nós um caminho diferente. Jesus recebeu um nome exaltado acima de todo nome. Então, irmãos, não há como viver uma vida de quebrantamento se nós não nos esvaziarmos de nós mesmos. Se nós não deixarmos para lá o nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso eu, e deixar que o Senhor faça em nós. A grandeza do homem está no poder de assumir. Olha, Jesus, eu sou falho, vem preencher a minha vida, né? Entregar nas mãos dele tudo aquilo que ele precisa de nós, né? Tudo aquilo que nós precisamos deixar de lado. O quebrantamento começa com a rendição da nossa vida, irmãos. Começa quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Rei. É abrir mão da minha vontade para que a vontade dele seja plenamente feita em nossas vidas. Quando nós não deixamos esse vazio para que Deus trabalhe, fica difícil para Deus entrar num lugar que está cheio de mim, né, irmãos? Que eu posso tudo, que eu faço tudo, que eu resolvo tudo. Deus não vai ocupar um lugar que você não cede para Ele. E quando você não está cheio de Deus, você está vazio do poder dele. Então é importante você se examinar nesta noite, né? Eu preciso estar cheio do Senhor. Por isso precisamos nos quebrar na presença do Pai. Um famoso pregador disse: é incrível o que Deus pode fazer com um coração quebrantado se lhe entregarmos todos os pedaços. Se você entregar todos os pedaços do seu coração, você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida, amém? Que a gente possa, né, continuar ruminando essa palavra, irmãos, durante a semana, para viver uma vida de quebrantamento. Aproxime-se de Deus, confesse os seus pecados, esvazie-se de si mesmo. Que nós possamos nos aproximar mais do Senhor, sem orgulho e prepotência, mas com humildade e quebrantamento, que é o que o Senhor quer de nós. Amém? Que o Senhor possa continuar falando nos corações. Vamos orar, queridos?